Olá, eu me chamo Sibélia Aparecida, sou aluna do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, do terceiro ano de Química do turno vespertino, e hoje, juntamente com minha equipe, que é composta pela Amanda, pela Crislaine, pela Ivana, pela Isadora e pela Nayara, iremos falar um pouco sobre a Síndrome do X frágil. A Síndrome do X frágil, também conhecida pelas siglas FXS ou SXF, é uma alteração genética hereditária que é causada pela alteração no gene FRM1 presente em uma falha no cromossomo X. Dessa forma, esse gene passa a não conseguir mais sistematizar a proteína FMRP, que é indispensável para o desenvolvimento neural. Por se tratar de uma condição hereditária, pacientes que possuem familiares com diagnóstico de síndrome do X frágil recebem a recomendação de realizar testes genéticos antes de terem filhos. Essa é uma forma de entender melhor as probabilidades da doença a ser desenvolvida. Para passar a condição aos filhos, basta que um dos pais seja portador dessa pré-mutação. A síndrome do X frágil afeta pacientes de ambos os sexos. No entanto, é importante ressaltar que em pacientes do sexo masculino, os sintomas tendem a ser mais severos e destacados. Geneticamente, os sexos são definidos pelos cromossomos. As pacientes do sexo feminino possuem 2 cromossomos XX, e os pacientes do sexo masculino possuem um cromossomo X e um cromossomo Y, XY. Na síndrome do X frágil, é como se os cromossomos X fossem enfraquecidos e sofressem uma série de alterações diferentes. Nas mulheres, algumas dessas alterações de uma determinada sequência de DNA cromossomo X, o que faz com que os sintomas se apresentem de uma forma mais atenuada. Já nos homens, por não terem um cromossomo X secundário, os sintomas costumam ser mais destacados. A síndrome do X frágil, também conhecida como síndrome de Martin-Bell, é originada pela presença de variantes genéticas patogênicas no gene FMR1, localizado no cromossomo sexual X. Essas variantes provocam a perda de função do gene, cujas funções estão relacionadas ao desenvolvimento de neurônios, testículos e ovários. Essas mutações frequentemente se manifestam na forma de Short Tandem Repeats, STR, nos quais as unidades de repetição, chamadas motifs, são compostas pelos nucleotídeos CGG. Em outras palavras, a repetição desses 3 nucleotídeos resulta na redução ou anulação da expressão do gene FMR1. Embora essas repetições também ocorram em indivíduos não afetados, a extensão de sua ocorrência difere. Enquanto os não afetados podem ter até 46 repetições, aqueles com mutações ditas completas apresentam mais de 200 repetições no trinucleotídeo CGG. Esse elevado número de repetições passa por um processo excessivo de metilação, afetando a região promotora do gene. Esses danos resultam no silenciamento completo do gene, impedindo a expressão de seus produtos e desencadeando a síndrome do X frágil. Bom, agora eu irei falar um pouco quais são as características nessa condição. Os indivíduos com síndrome do X frágil herdam as alterações do gene FMR1, ou seja, suas repetições curtas entendem de seus pais. Muitas vezes, as alterações herdadas de seus pais possuem entre 56 e 200 repetições do trinucleotídeo CGG, sendo chamada de pré-mutação. No entanto, durante o processo de formação do gameta, pode ocorrer uma expansão das repetições nessa região, fazendo com que o indivíduo possua um genoma com a mutação completa, ou seja, mais de 200 repetições de CGG, o que caracteriza a síndrome do X frágil. E quais são os sinais e sintomas da síndrome do X frágil? Bom, pessoas com síndrome do X frágil podem apresentar problemas associados com o neurodesenvolvimento, o que é refletido tanto pela deficiência intelectual quanto por particularidades físicas. Todavia, muitos indivíduos com FXS são diagnosticados apenas na adolescência, momento em que as características físicas cognitivas ficam mais proeminentes.
De maneira sucinta, o fenotipo físico de pessoas com essas condições é caracterizado por orelhas com dimensões aumentadas, faces longas com queixos e testas largas, hipermobilidade nas articulações, tamanho aumentado dos testículos em alguns homens após a puberdade e diminuição da força da musculatura esquelética. Quanto às pessoas, fenotipos cognitivos e comportamentais, essas pessoas costumam ter problemas com memórias visuais de trabalho e de curto prazo. Adicionalmente, a capacidade de linguagem, comunicação e socialização podem ser prejudicada, especialmente quando na ocorrência de transtornos do aspecto autista. Muita gente confunde a síndrome do X frágil com o autismo, mas não se trata da mesma condição. Porém, o portador da síndrome do X frágil também pode ser incluído em algum ponto do espectro autista. Isso acontece em cerca de 1/3 dos casos. São consideradas portadoras da síndrome do X frágil as pessoas que apresentam mutação completa no gene FRM1. O diagnóstico é realizado por testes moleculares e visual avaliação das repetições CGG no gene. O melhor método para realizar o diagnóstico é a análise de DNA em amostras de sangue. Esse teste genético é útil para identificar os portadores de pré-mutação ou da mutação completa. Atualmente, o exame citogenético é pouco utilizado para diagnóstico, uma vez que pode apresentar com alguma frequência resultados falso negativo e falso positivo. Outros testes importantes para complementar o diagnóstico são PCR, reação em cadeia da polimerase e o Sanders-Blot, que mede o tamanho da repetição CGG. O diagnóstico pode ser realizado antes do nascimento, durante o primeiro trimestre da gestação. O estudo de DNA em células do vírus original, que fazem parte da placenta, permite identificar se os fetos são os portadores de mutação completa no gene FRM1. O sequenciamento genético também pode ser executado a fim de investigar possíveis variantes genéticas que não envolvam as repetições, mas que podem desempenhar um papel importante na constituição da síndrome. Tratamentos. A síndrome do X frágil é uma condição para a qual não existe cura estabelecida. O cuidado de pessoas com essa condição, portanto, envolve intervenções que possibilitem seu desenvolvimento pediátrico e neurológico. Exemplos disso incluem a terapia cognitivo-comportamental e a musicoterapia. Além disso, o acompanhamento médico é importante durante toda a vida, uma vez que os fenotipos físicos devem ser monitorados. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre a síndrome do X frágil. A gente espera que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.